Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se agora. Primeiro, agradecer a todo mundo que acompanha o pós-jogo, tem me parado nas ruas aí, pedido abraço aqui. Ontem encontrei o pessoal da Aluguel de Carros, que anuncia nas nossas camisas de treino, os agasalhos do Galo. E obrigado demais aqui pelo agasalho. Por falar que acompanha o trabalho. Tinha uma mensagem dele, gente, no Instagram que eu não respondia há 3 anos. Então desculpa todo mundo que eu não respondo mensagem realmente. É uma loucura. Sempre que eu posso falar, olha isso aqui, ó, e vou baixando. Pessoal da Falk Beer também, que falou que acompanha aqui o canal, me oferecendo a cervejinha lá, mas eu tava trabalhando e tal, não podia. Então bora lá. Mas só mais um recado, 2 recadinhos. O Cachorrada tá muito legal, o nosso podcast aqui do Camisa 12, o Domênico Bering foi entrevistado da quinta na terça, o Guido, no total 7 horas de podcast essa semana. Acabei de recortar metade recortei o vídeo do Domênico todo, vai enviar durante todo o mês de agosto. Eu ainda trabalho essa semana, depois entro de férias, aí não sei nem se vai ter pós-jogo, vou tentar levar celular, tripé, para mandar para vocês. E depois vou recortar os do Guido também, vai subir todo dia um vídeo diferente. Está muito legal realmente. Quem quiser contribuir com esse trabalho, o Pix é tvcamisa12@gmail.com. tvcamisa12@gmail.com.Lembrando que não é dinheiro para mim, nem para o João, nem para o Rainer, é o dinheiro para pagar a conta de tudo que a gente investiu. Agora sim, bora falar sobre Galo, Atlético 2-0 no Atlético Paraguaiense. Paraguaiense, que é um termo que o Dudu Galo Doido sempre usou no Alterosa Esporte, e eu sigo com a lição do professor lá na bancada. É um adversário que tem sido chato com o Atlético aqui em Minas Gerais nos últimos anos. O Cuca foi vítima dele lá depois daquele jogo da Libertadores, nossa primeira derrota no Horto, um jogo que todo mundo estava fedendo a álcool, porque foi na ressaca da Libertadores, aquele jogo que o Bernard faz o gol, comemora, expulsa e a gente toma a virada. É um adversário chato, um adversário bem organizado, que mantém uma ideia de organização de departamento de futebol há anos, compra umas brigas grandes e tal. É um clube interessante, tem estádio próprio, apesar de estar numa briga jurídica, acho que não foi resolvida ainda sobre quem vai pagar uma certa conta lá, pode se enrolar um pouco financeiramente o Atlético Paraguaiense, mas é um time que, dentro das limitações que ele tem, por ser um time do Paraná, que está fora do eixo aqui, ele consegue manter as finanças de forma legal, participando sempre das competições internacionais, sempre nas pontas da tabela, enquanto o Curitiba, adversário dele, que demonstra ser um clube que está com muita dificuldade de sair do buraco que está e da desorganização que está. Um susto hoje na escalação ao ver que Hulk estava fora. Aí vem o esclarecimento, que é conjuntivite, e no lugar dele o Sacha. A partir do momento que você substitui o Hulk, um jogador que é considerado o melhor jogador do futebol nacional hoje, ou pelo menos o que... eu não sei até onde vai esse clubismo para falar isso. Tudo bem, o Bruno Henrique mantém uma regularidade nos últimos anos. Você tem aquele menino Scarpa do Palmeiras, que também está dando show de gols, assistências e tal. Mas o Hulk realmente, pelas atuações, e talvez por ter vindo pro Brasil depois de anos e anos, só jogou um pouquinho lá no Vitória há muitos anos, 2004 se eu não me engano, vem chamando muita atenção. Então o substituto dele também recebe todos os holofotes. E aí eu falei, cara, o Sacha tá não vou falar, senão o YouTube não deixa monetizar meu vídeo por palavras ofensivas. O cara tá ferrado, porque todos os holofotes vão para cima dele. Claro que ele vai ser criticado por não conseguir render o que o Hulk consegue, porque poucos jogadores no Brasil hoje, talvez nenhum, conseguiria fazer o que o Hulk vem fazendo nos últimos jogos. Só que o Sacha ainda fez muito abaixo do que pelo menos a nota média, assim, sabe? Me assustou muito ainda que o Sacha... Tudo bem que ele entrou querendo mostrar jogo, ele começou buscando a bola no intermediário, aquele narrador lá o comentarista da Globo que transmitiu o jogo até destacou isso, que ele estava abrindo espaço para o Zarate, para o Savarino, algo que eu sempre falo aqui, desde a época do Sampaoli, que é uma característica do Sacha, sair da área para quem vem pelos lados entrar na área, mas ainda errando muito. E tem sempre uma cara de deprimido, de que tá puto, de que tá triste, né? As bochechinhas meio assim e tal. Mas assustador ainda o quanto caiu o rendimento. Nunca foi craque o Sacha, mas
Elogiei muitas vezes ele aqui no canal, entendia o que o Sampaoli pedia dele, o que ele entregava, até onde ele podia entregar e o que ele entregava, mas agora realmente acho que está entregando abaixo do que pode o Eduardo Sacha. E ele pegou algo diferente. Os adversários iam marcando o Galo muito, muito alto e hoje o paraguaiense criou uma retranquinha lá atrás e povoou um pouco mais a área, aumentou até a marcação do Sacha, o que deixa ele sem tanto espaço para trabalhar, né, para receber uma bola com velocidade, com profundidade. Enfim, acho que a característica do adversário, a ideia de jogo do adversário hoje dificultou para o Sacha, mas ele também continua errando muito. Por isso, quando se pensou em uma escalação titular com Vargas, Hulk e Savarino à disposição, eu deixei o Sacha no banco porque o menino tá realmente, o Eduardinho tá precisando realmente melhorar um pouco desse rendimento quando entra. Repito, com o Sampaoli, quando todo mundo tava batendo muito no Sacha, eu elogiei, destaquei que ele poderia fazer isso, mas agora que a gente está sem Keno, até o Marrone voltar, se é que volta, o Keno pelo menos voltar, até a gente definir se vai no mercado buscar mais um atacante, o Eduardo precisa realmente entregar um pouco mais. A gente dispensou o Tardelli pelo número de opções que a gente tinha para frente, agora pode perder o Marrone e o número de lesões também, como o Keno, que já está lesionado há um bom tempo, aliás, lesionou lá no Campeonato Brasileiro, depois não voltou bem, lesionou de novo. Então a gente, de repente, de um time que estava com várias opções, nós enxugamos demais as opções, e o Savinho, que também pode render mais quando entra. Bom, aí sem o Hulk, eu falei que os holofotes vão pro Sacha, mas a nossa expectativa, holofote uma coisa, tipo assim, o cara tá substituindo o Hulk, mas as nossas expectativas eram de que o Nátio Fernandes fosse o cara do jogo. A partir de hoje o Hulk não vai estar aqui, 2 ou 3 jogos, tá fora, a pelota tá com você, porque você é o craque do time, você é o cara que a gente contratou para ser o cara, é o cara que a gente contratou para ser o cara. Beleza, Nátio? Toma a bola aí. E ele foi eleito melhor em campo pela Globo. O Fábio Júnior... Não, o Fábio Júnior falou que já votaria nele. Aquele menino de Juiz de Fora, esqueço o nome dele. Esqueci. Ele falou, olha, eu ia votar no Vargas, vou votar no Nátio. Deram o prêmio para ele. E na coletiva do Cuca, o repórter, esse repórter também sempre faz perguntas boas, e eu sempre esqueço. Não sei se foi o Rafael da Rádio da Massa, porque tem 3 lá que eu gosto muito. Se for o Rafael, se for o menino da Rádio da Massa, eu elogiei até com a equipe da rádio ontem. Falei, o repórter lá é muito bacana, muito bom. E ele fala sobre o Nátio. Perguntou pro Cuquinha assim, Cuquinha, depois do Covid, vocês observam fisicamente o Nátio, se ele caiu o rendimento um pouco, se tem algo que está diferente do que estava antes dele testar positivo e tal? O Cuquinha falou, olha, seria indelicado eu falar aqui de um assunto interno que se refere à parte física do jogador e tal. Achei até que o Cuquinha nas entrelinhas deu uma resposta. Eu já falei muito, que entrelinhas de coletiva diz muito. Que se fosse não, era não. Não, internamente aqui as informações tá tudo ok. Ou então o Cuquinha não tinha, a princípio, essas informações, eu não lembrava, e não falou assim de cara. Mas eu acho que nas entrelinhas ele deu uma resposta. Porque o Nátio foi eleito melhor campo pela Globo. Temos 2 cenários distintos do Nátio no jogo, mas no começo da partida, principalmente na primeira etapa inteira. O Nátio buscando o jogo o tempo todo, mas errando muito. E errando assim, lance bobo, de domínio, de passe curto, de tomada de decisão rápida. O Nátio errou muito. Eu, caramba. Falava, Nátio. Falei com 2 amigos aqui. Bicho, a gente precisa do Nátio hoje, cara. Hoje é com o Nátio precisa resolver. Nessa hora eu até brinquei, eu falei assim, eu acho que o Vargas decide o jogo hoje, eu juro pra vocês, eu posto o print aqui. Eu acho que o Vargas decide o jogo hoje, mas o Nátio vai ter que, se o Nátio acertar, aí vai entrar o jogo do Atlético, porque eu não acho que o paraguaiense vai incomodar tanto assim, a não ser que eles tomem um gol, mas vem pra cima, mas o Nátio vai precisar encaixar essa saída de bola hoje mais fácil, porque não tem o Hulk pra pegar uma com arrancada, para fazer essa pressão ali, roubar a bola já no tete a tete, ele resolvendo o lance individual. Tá no Nátio hoje. Então, acho que o Nátio tá assim abaixo do que vinha antes do Covid. Ainda teve aquela lesão
que ele voltou antes da hora contra o Boca, né? Que é a hora que ele caiu no gramado contra o Atlético Goianiense, contra o Flamengo, que eu rezei, nossa, meu Deus do céu, como é que o Galo testa a fé da gente, né? Na hora você falou, meu, pra ver um Boca aí, o Nacho não pode ficar de fora. Eu acho que, até falei contra o Boca, falei assim, olha, o Nacho tá me parecendo que não tá 100%. E hoje, novamente, eu achei, olha, eu acho que o Nacho não tá 100%. O que é legal do Nacho? Ele não se esconde. Ativa o tempo todo, o Nacho não consegue ficar parado. E não é meia que assiste o jogo quando o adversário rouba a bola, não. Roubou a bola, o Nacho já faz pressão na saída de bola dos caras o tempo todo. E não é em momentos do jogo, o Nacho é intenso o tempo todo. Ele pode errar muito, mas ele não se apaga. Eu vou comparar o Nacho com o cara agora. Eu vou comparar o Nacho com o Patrick agora. Vocês vão entender dentro desse contexto que eu vou dar. O Patrick errava, me pedia a bola e participava do jogo toda hora. A questão é que ele nunca acertava. Ele continuava errando. O Nacho é um craque para mim na função dele aqui, diferenciado na América do Sul, entendeu? O contexto de... E vai pedir a bola toda hora sem medo de errar. A diferença é que entre o Patrick e ele tem o contato com a menina de uma forma diferenciada, né, velho? E no segundo tempo melhorou um pouco, melhorou bastante a questão do Nacho trabalhar essa bola no meio campo. Como o nosso time ainda tá torto, como a gente ainda escala o Alan, o Tietê e o Zaratio lá na ponta esquerda, tá sendo automático o Nacho ficar colado no Savarino. O Cuquinha até falou sobre isso também. O Mariano tá segurando um pouco, porque já tá o Nacho e o Savarino aqui pela ponta. Eles já estão trabalhando aqui a parte de cima aqui do nosso ataque, então já dá para segurar um pouco o Mariano, que aliás fez uma grande partida. Acho que eu vou falar dele já já. Mas o Nacho está sendo automático. Falou, olha, como aqui pro Zaratio não é o nosso ponto forte, eu vou pro ponto direito aqui do Savarino, que tem potencial para sair algo mais legal. Não estou criticando o Zaratio. Já vou falar sobre especificamente ele. Eu vou passar pano pro Zaratio enquanto ele estiver jogando de ponta esquerda, porque o dele é mais centralizado do campo. A hora que o Keno voltar, o Marrone voltar, se é que volta, o Vargas jogar por ali e o Zaratio estiver por aqui, no meio, na dele, ligando o jogo, dando combate, aí sim eu vou cobrar um pouco mais. Mas enquanto vez ou outra ele sumir no jogo, não vai ser acionado o tempo todo. Automaticamente o Nacho vai para o lado direito. Lá naquele programa da Leda Nagler na TV Cultura, eu sempre cito esse exemplo. Uma vez foi um psicólogo, um profissional relacionado à função do cérebro, da mente e tal. E o cara falou assim, olha, se seu filho é bom em matemática, mas ruim em geografia, contrata um professor de aula particular para ele ser de matemática para ele. Ah, mas meu filho está precisando de passar em geografia. Não, dá um jeito dele passar lá com 60% de aproveitamento lá, a média, e pronto. Mas se ele tiver um professor particular de matemática, sendo que ele já é bom, ele vai virar o cara, o especialista no negócio. Então, trabalhe aquilo que seu filho é bom, para ele ficar muito, muito, muito bom. Você trabalhar aqui na geografia onde ele não é tão bom, talvez não seja tão interessante. Aliás, a entrevista toda desse cara era muito legal. Eu gostava desse programa da Leda Nagel, que ele fala assim, esse cara fala assim, tinha um menininho que foi no meu consultório, que a mãe dele falou, esse menino só pensa em futebol, Atlético o tempo todo. E ele mandou o menino entrar na sala, a mãe saiu e falou, o que você gosta? Atlético. O que você faz quando você está Atlético? E nos fins de semana, Atlético, tudo menino era Atlético a resposta. Aí ele falou, estava num momento de decisão de carreira e tal, e falou, então você tem que trabalhar com isso, cara. Você vai ser feliz, é o que você gosta, é o que você entende, papapá. E eu não sei quem é, mas ele fala que esse menino depois teve uma rede de lojas relacionadas ao Galo. Eu achei muito interessante. Só que eu era adolescente, não sei se eu tinha 15, 16 anos na época, isso tem muito tempo que eu tô vacinado já. E o cara seguiu a carreira. Então assim, seu lado direito tá forte, seu lado esquerdo tá improvisado, eu entendo o Nacho trabalhar o lado direito para potencializar esse canto do campo. Meu Deus do céu, como que eu desvio o foco. O Cuca tinha que ter mudado já hoje o lado esquerdo. Cara, o Cuca na década, a meninada não sabe, mas o Cuca tinha muita fama de azarado no futebol brasileiro. Isso há 13 anos por aí, lá naquela época de Botafogo, né, São Paulo, Goiás.
tinha muita fama de azarado. E ele até carregava esse peso, né, na Libertadores. Falou, pô, vai ser por pouco de novo. E o Cuca hoje poderia ter finalmente tirado o Zarate ou o Tietê, colocado só um deles aqui, saindo na frente do Alan, e ter colocado o Vargas, o Hulk e o Savarino, mudado a escalação, mudado a dinâmica do jogo, toda a forma de jogar. Aí o Hulk chega com o olho todo remelento no CT assim e fala assim, ô Cuca, deu ruim, tô vendo nada. Aí o Cuca fala, não, eu sou o Cuquinho, nem sou o Cuca. Eu falei, tá vendo, meu olho tá ruim. Ai meu Deus do céu, cabeça ruim. E aí repete aquela lógica do último pós-jogo. Para ele ter uma carta na manga, ele deixa alguém no banco de reservas. Falou, Vargas, ou Sacha e Vargas, vem cá, vocês dois, o meu ataque titular hoje seria Savarino, Hulk e Vargas, ou Savarino, Hulk e Sacha. Hoje eu preciso que um desses dois aqui fique no banco de reservas e eu vou voltar com o Zarate para a ponta aqui. Não vou conseguir ainda fazer o que eu acho que é certo com os 3 atacantes de ofício ali na frente, porque o Hulk tá fora. Aí o Cuca pensou assim, não, mas o Hulk pinga uns colírios lá, o olho fica bom, e contra o Juventude eu vou poder escalar o Vargas, o Hulk e o Savarino. Aí o Vargas é expulso e ferra a vida do Cuca totalmente. Bom, eu ainda não tenho informação de quando volta o Keno, o Marrone, mas a gente precisa torcer para que resolva logo esse lado esquerdo do ataque, para melhorar um pouco, para alternar os lados. Não dá nem para a gente mandar o Savarino agora vem para a esquerda, vem o Zarate para a direita, não dá nem para alternar, para bagunçar um pouco a marcação, porque está realmente no improviso o nosso lado esquerdo. E o Vargas hoje, eu queria que ele fosse titular e não Vargas com o Hulk fora, e o segundo tempo mostrou o motivo disso, né? Eu gostei daquela declaração dele que ia jogar a Copa do Mundo. Eu gosto quando esses velhos ricos da bola, o Vargas é um velho rico da bola, tem dinheiro demais, esses caras têm dinheiro demais, não tem onde mais pôr dinheiro, mas que fala, olha, eu tenho ainda um ideal. O Hulk tinha um ideal, falou, eu quero voltar pro Brasil, fazer história no Brasil, é meu país, eu não joguei lá, joguei poucos minutos no Vitória, quero voltar. Eu tô rico pra caramba, eu não tenho mais onde colocar dinheiro, meu Deus do céu. Eu vou pagar R$ 1.500 nessa meia aqui, que eu esqueci a marca dela. Balance, alguma coisa. É um trem de rico aí. Eu vou pagar muito dinheiro nesse carro, minha mulher merece do bom e do melhor, porque eu não tenho mais essa câmera aqui de recuperação. Vou, porque isso aqui vai me dar mais dinheiro. Eu vou gastar 300, 800 mil nela, vou ganhar 2 milhões nela, porque eu vou prolongar minha carreira 2 anos. O cara tem que ter o ideal. O Vargas falou, quero a Copa do Mundo para minha seleção do Chile. Quero estar na seleção. E se eu tiver nesse ritmo aqui de um negocinho aqui, outro negocinho ali que eu vou comendo, eu mereço, porque eu trabalhei. O pobre faz muito isso, né? Eu mereço, estou trabalhando e tal. Não, eu mereço um negocinho, aquela cerveja, 3 pizzas na sexta-feira. Não tem para me se engordar um pouco. O jogador, o atleta, não. Cortou um pouquinho para segurar mais tempo a carreira nessa fase de idade que eles estão. E o Vargas deu a declaração que está querendo jogar a Copa do Mundo, que está fininho, que mudou a alimentação, que mudou a rotina dele. Normalmente a gente faz isso quando separa, né, Vargas? Te entendo muito. Para quarta-feira, como não vai jogar contra o Juventude, eu colocaria de cara, pode ficar com o Zarate na esquerda, mas coloca o Vargas na área, segura o Sacha, porque já pensou até se coloca o Sacha de cara contra o Bahia e ele lesiona. Lesionou no primeiro tempo, aí você não tem Sacha, o Vargas, não volta o Marrone, não volta o Keno, tô falando de uma hipótese, e o Hulk tá com a remela nos olhos ainda e tal, entendeu? Pro jogo contra o Juventude. Coloca o Vargas, já tá fora do jogo de sábado mesmo, e deixa o Sacha no banco. Abriu 1-0 no intervalo do jogo, 15 minutos de jogo, 1-0 para nós por aí. Savinho e Chaporã, não estou falando que os meninos só tem que entrar nessa situação não, mas Savinho e Chaporã ainda deixa o Sacha, porque as nossas limitações, as nossas opções podem estar ainda mais escassas para o jogo da semana que vem. Bom, falando um pouquinho mais da bola rolando mesmo, o Atlético Paranaense ele está naquela tática de Renato Gaúcho, de segurar um pouco no Brasileiro, ver o que dá no Campeonato Brasileiro e focar nos jogos de mata-mata. Acho que o treinador deles tomou uma péssima decisão, bom para nós, mas péssima decisão para eles, de esperar o Galo.
e ficar lá atrás. Eu acho que os times que marcaram alto contra o Atlético, eles se deram melhor. Por causa daquela nossa dificuldade de sair tocando, de sair colocando a bola no chão. E os times que marcaram alto forçaram mais lançamentos do Everson. Ele é bom para isso, ele faz muito bem, o Hever faz isso muito bem, o Alan faz muito bem, mas você erra muito e se você ficar lá jogando bola pro Savarino e o Nath disputar de cabeça, não vai dar certo o jogo inteiro. Então, para mim, quando a gente enfrenta esses times que esperam o Galo aqui, você vai dar bola no Alonso, Natan, Dodô, Mariano e vai engatar uma bola ou outra ali para finalização. E quando tiver o Hulk dentro da área, meu amigo, uma hora ou outra você vai tomar gol. Se o Vargas tiver respirado também, você vai tomar gol. O Nath finalizando, que apesar que deu os 2 chutinhos peito de pombo ali hoje, peito de pombo não, peido de pombo, você vai tomar gol. Você vai fazer uma faltinha na entrada da área. E pra mim, é o tipo de adversário que eu gosto de ver o Galo enfrentando. Outra coisa que, na saída de bola, eles tentaram colocar a bola no chão também, sair tocando. O Cuquinha gritava, vai, vai, pressionamos alto, forçamos erro. O goleiro deles errou 2 saídas de bola ali, a zaga errou 2, 3 saídas de bola também, ganhamos lateral, recuperamos a bola no meio ali pro Alonso ou Natan dominar e sair jogando fácil. Tanto que hoje a gente jogou tão alto que a gente não estava acionando muito o Everson. Você não viu tanto hoje os caras virando e lançando lá no Everson, porque já estava lá no meio campo. 2 vezes que a gente mandou, os caras saíram e a gente tentou pegar um pouco com um trânsito menos intenso lá na defesa. Mas hoje não foi tantas vezes acionando o Everson como foi. Isso mostra a questão de atitude do Atlético Paranaense. Aliás, de uma forma geral, o Everson trabalhou pouco hoje. No primeiro tempo assistiu o jogo, no segundo era normal eles saírem um pouco mais. Tiveram 2 chances ali, alguma a gente até contou muito com a sorte, mas trabalhou pouco. Campeonato Brasileiro, contra um time que vai brigar nas primeiras posições, trabalhar o que trabalhou hoje, na minha opinião, trabalhou pouquíssimo o Everson, que sai muito bem do gol, né, cara? Ele, vários gols que a gente vê o Everson, que o cara vai driblar o Everson, ele salva, ele abafa, ele fecha o ângulo dos caras. Hoje, mais uma vez, sai limpo, não comete o pênalti. Muito bem o Everson, que depois daquele jogo do Atlético Goianiense a gente sofre um gol. Então não vou contar o do Atlético Goianiense. Depois disso a gente teve 9 jogos. Média de 0,22 gols sofridos por jogo. 0,22. Isso é inimaginável, se enfrentando o Flamengo, o Corinthians fora, o Boca 2 vezes, o Bahia 2 vezes do artilheiro Gilberto, um clássico com o América e tem o Cuiabá também nessa lista aí. 0,22 gols sofridos por jogo. A torcida do Galo tem que entender o poder de uma defesa bem armada, mesmo que o jogo seja monótono às vezes, mesmo que exija um pouco mais da nossa experiência com espera, calma. Espera só um pouquinho. Tem um amigo meu que odeia o Cuca por outros motivos. Hoje no intervalo do jogo ele já chegou com fora Cuca pra mim, papapá, que você passa pano pra ele, papapá. Falei, pera aí, mano. No apito final aqui a gente já conversa. E eu tenho certeza que na semifinal e final, se a gente for eliminado, perder e tal, ele vai vir com fora Cuca. Mas eu prefiro ainda essa ideia do Cuca de uma defesa bem armada e um pouco mais de paciência, sem tanta adrenalina no jogo, mas com resultados mais consistentes. Dos últimos 31 jogos, 3 derrotas. Sobre a defesa consistente, 2 nomes que têm se destacado. Eu tenho medo de usar alguns termos e a pessoa entender que eu estou desvalorizando. Não estou desvalorizando o Alonso, mas ofuscando um Alonso, o Natan, que estava no Atlético Goianiense até outro dia e anulou o ataque do Boca e vem muito bem, vem contribuindo muito desses números de defesa. São graças às belas e consistentes atuações do Natan. Repito sempre aqui na televisão que as belas e fantásticas atuações do Mariano, que é muito inteligente. O Mariano corre certo, mas as boas atuações do Mariano também, graças ao Natan. O Euler, no final de carreira, o filho do vento, característica principal dele era a corrida. Ele falou, cara, se eu soubesse correr no início da minha carreira de forma certa, como eu corro hoje, pegando atalhos e tal, eu teria rendido 2 vezes mais. Hoje eu vejo o Mariano correndo de forma muito inteligente, diminuindo espaço do campo, dando bote quando necessário, voltando como um louco para ajudar a defesa quando necessário.
deixando de subir às vezes quando necessário, porque tá bem, tá ali, tá o atacante dentro da área se aproximou do lado direito, tá o Savarino aqui já, o Nath se aproximou. Pra que eu vou arrumar uma correria igual louco lá pra frente, pra depois voltar pra zaga também igual uma vaca louca? Não precisa. Então o Mariano é muito inteligente. O Neto que entrou, um cara muito preocupado com a defesa, é bacana você ver como vai evoluindo, né, a maturidade, a característica do cara, que Netinho que foi citado por Levi Coupe lá atrás, 2019, né? Nas coletivas elogiado. O Neto ficou depois meio ansioso, né? Garoto, você imagina, eu falo muita besteira com 36, você imagina um garoto de 17, 18 que depois tem que voltar para um sub-17, para um sub-20, para um time de transição. O cara fica meio ansioso, então o Netinho às vezes na internet ali demonstrava que queria estar jogando, reclamava um pouquinho. E o Cuquinha revelou até uma conversa com ele. O Cuquinha falou que o pessoal do futebol falou assim, ó, nós vamos contar com você, mas você precisa estar com ritmo de jogo. E não entra no 30 segundos, 1 minuto, 4 minutos, 5 minutos, não. Você vai ter que estar realmente no pique, no gás. Vai lá pro sub-20 de vez em quando, faz uns joguinhos e tal. E o Neto entendeu isso, Netinho. Bacana demais, você pode aprender muito com o Hulk, com esse pessoal aí aqui também, assim, porque potencial físico e técnico você tem muito. Segurar um pouco a ansiedade às vezes, pô, o Savinho estava entrando outro dia, até outro dia sempre, agora volta, some um pouquinho, não entra. Cara, isso faz parte do futebol, você vai ver isso na sua carreira o tempo todo, a ansiedade não é legal para ninguém. Você segurar celular não faz bem pra gente, às vezes a gente está chateado, você pode estar chateado com a mulher, você pode estar chateado com o patrão, você pode estar chateado com polícia, qualquer coisa, cuidar demais com o que você possa para não te prejudicar. Isso já tem tempo, se foi 1, 2 anos isso, mas segura, aprende muito com esses caras que eu tenho certeza que você vai longe ainda, menino. Nas mexidas do Cuca, quando ele tira o Tietê e coloca o Vargas, eu não achei tão loucura do tipo, não, abriu o jogo, não. O Cuca falou isso na última coletiva, o Zarate e o Tietê, eles têm características bem parecidas. O Zarate foi fazendo o Tietê e o Vargas foi fazer aquela peça do ataque que eu falei no pós-jogo, que a hora que tiver todo mundo à disposição, a gente precisa desentortar esse time. Pronto, fez o que talvez fosse o mais certo se todo mundo tivesse à disposição. Não perdeu o meio, o Zarate jogou onde é dele, que ele rende até melhor, descansou o Tietê para o jogo contra o Bahia, e no meio a gente está com um cara que está rendendo muito mais na mão do Cuca, que não, a defesa consistente, o jogo chato ajuda muito ele, porque não tem aquela correria que todas as derrotas caíram na conta dele, do Everson. Tô falando do Alan. O Alan tá jogando muito, ajudando muito na saída de bola. Vez ou outra eu falo com a Lei aqui, falo, pô, o Alan é um camisa 10 do Atlético. Tem dia que tá assumido, quando poupa o Nath e tal, eu fico, mano, dia que poupa o Nath eu sei que é o Alan que vai ser o armador do Atlético. Destacar então a boa atuação dele. E no fim do jogo a gente recuou e recuou com orgulho. Tem que assumir a recuada. Você vai baixar a guarda, você tem um jogo importante com o Bahia, você está com 2 no placar, você passa um susto controlado, como o Cuca fala, sofrer com controle. E no fim do jogo ali é um sofrer com controle. Fala, ó, tem Bahia aqui, tem um jogo decisivo, ainda vem Libertadores, tem o Palmeiras vindo ali na frente e tal. Vou segurar aqui, porque o Atlético Paranaense também já estava naquela tipo, ó, hoje está difícil empatar, eu tenho uma Copa do Brasil aqui que eu ganhei com um placarzinho apertado do Atlético Goianiense, então ficou aquele chove no molha dos dois lados, e eu vou entender de vez em quando quando a gente fizer essa recuada aqui consciente para segurar um placarzinho, de tirar um atacante, colocar o Hever e trazer o Alonso aqui para a esquerda e tal, para administrar o jogo, que nossa visão é lá na frente. Passando por problemas de Covid, de convocação, de várias lesões, de expulsão, de tudo que você pensar, a gente está a um pontinho do Palmeiras, né? Um pontinho do Palmeiras, com um pezinho, um resultado bom nas oitavas da Copa do Brasil, nas quartas da Libertadores, campeão mineiro. Beleza? Vamos lá, clique em curtir aqui, o Pix é tvcamisa12@gmail.com para quem quiser contribuir, e até a próxima. Vem cachorrada essa semana. Valeu!